Pronto, já estamos live, como se costuma dizer. Pronto, mais uma vez bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Houve alguém aqui, a Fátima Monteiro, que disse parabéns pela iniciativa. Pronto, eu estou muito contente de começar agora o ciclo de intervenções Mulheres a Salvar o Mundo. Foi uma ideia que foi surgindo, fomos procurando projetos de pessoas que queríamos convidar e acho que não terá sido coincidência que estas pessoas com quem íamos cruzando, das quais eu só tinha falado até com uma antes, e as pessoas com quem nos íamos cruzando, que tinham projetos revolucionários e pronto, muito importantes e muito interessantes, acima de tudo, muitas delas acabavam por ser mulheres, e depois reparamos que estas pessoas, queríamos dar-lhes de certa forma, um destaque para colocar todos os dias à noite uma palestra em formato digital, para nos adaptarmos ao momento em que estamos. E isso foi acontecendo, e depois acabámos por nos aperceber que estas pessoas que tínhamos convidadas, não por coincidência, obviamente, porque isto é um prémio de excelência, foram todas vencedoras do prémio Terre de Fame da Yves Rocher. Portanto, acho que foi uma espécie de um chapéu que foi surgindo de forma informal, obviamente fruto do valor das pessoas que foram convidadas. E pronto, fiquei muito contente de termos conseguido ter convidado estas 4 oradoras. Aqui a primeira para dar aqui o pontapé de saída ao ciclo de saída é a Estrela Matilde, da Fundação Príncipe, que tem um daqueles projetos que é o que as pessoas muitas vezes, este projeto quase que torna corpóreo o que as pessoas dizem que era giro se isto acontecesse, não é? Se as pessoas pegassem resíduos e fizessem algo e promovessem a economia local. Pronto, é isto. Portanto, é uma ideia, digamos, o que parece demasiado perfeita para que aconteça, temos aqui a acontecer, e pronto, isto obviamente foi reconhecido. E pronto, e hoje vamos fazer um formato um bocadinho diferente do que temos vindo a fazer. Vamos fazer um formato um bocadinho mais informal, que a mim parece ótimo. Portanto, gostávamos que fosse uma conversa. Portanto, se quiserem ligar o micro, se quiserem, também não somos muitos, portanto isto funciona perfeitamente para este formato. Se quiserem ligar o micro, se quiserem ligar a câmara para ir falando com a Estrela, depois ela nos dar aqui umas notas gerais sobre a Fundação Príncipe e sobre o projeto dela, para quem não conheça bem. Pronto, vamos tendo aqui uma conversa que se vai desenrolando e vamos vendo para onde é que nos leva. E pronto, Estrela, passo-te a palavra, conta-nos um bocadinho sobre o teu projeto, como é que surgiu, como é que chegaste lá e digamos, os principais objetivos atingidos. Conta-nos tudo. Obrigada, André, e boa noite a todos. É um prazer, antes de mais, estar aqui, ter recebido este convite e poder partilhar com vocês o trabalho que temos vindo a desenvolver na Ilha do Príncipe. Bom, antes de mais, falar um bocadinho de mim, assim, muito rapidamente. Eu sou bióloga, vivo e trabalho já há 8 anos na Ilha do Príncipe, e além de me ter apaixonado pela ilha, porque não sei se conhecem, mas de facto é um sítio muito especial, com pessoas muito especiais, o Príncipe tornou-se assim no meu laboratório vivo. É uma reserva da biosfera da Unesco, exatamente. Uma reserva da biosfera são os sítios onde nós testamos projetos que possam vir a fazer a diferença no mundo, e o Príncipe tornou-se exatamente isto, tornou-se o sítio ou a ilha que eu fui tentando mudar para tentar mudar o mundo no futuro. Pronto, era este o meu mote, mudando o mundo uma ilha de cada vez. E o Príncipe tem isto de bom, são 8.000 pessoas, é fácil chegar às pessoas, é fácil conversar com elas, é fácil compreender quais são as necessidades e as problemáticas, e com elas é fácil encontrar soluções. Eu trabalho e sou diretora da Fundação Príncipe, que é uma ONG local. Nós temos mais de 40 pessoas a trabalhar connosco, 91% são locais, e nós trabalhamos com as comunidades do Príncipe para tentar encontrar soluções económicas e sociais que beneficiem as pessoas, mas promovam a conservação da natureza também. Portanto, nós queremos que as pessoas percebam o valor da biodiversidade e o valor dos recursos naturais que têm na ilha, percebam a importância que temos de os preservar e
em conjunto encontremos soluções para que isso seja possível, ao mesmo tempo que lhes damos as ferramentas para que tenham, se desenvolvam economicamente como precisam. E foi nesse sentido que surgiu este projeto. E eu acabei por não fazer uma apresentação, também para vos dizer, se falhar alguma coisa aqui no meu cérebro, eu estou em Portugal no momento, porque fui mãe recentemente, portanto isto ainda está assim tudo meio bananado, mas obviamente não podia deixar de aceitar este convite e achei que fazia sentido conversar com vocês do ponto de vista informal e contar a história de como tudo isto começou, contar a história de como é que o nosso projeto começou, de como é que eu conheci estas mulheres tão inspiradoras que são, e sermos esta conversa, vocês poderem fazer perguntas, nós irmos conversando um bocadinho sobre o nosso trabalho e sobre a ilha, as dúvidas que vocês tiverem. Mas pronto, como eu ia dizer, este projeto da Cooperativa de Valorização de Resíduos surgiu exatamente de um grupo de mulheres. Portanto, foram elas, a fundação já existia, nós temos vários trabalhos de conservação na ilha, temos uma equipa grande de conservação terrestre que faz a conservação do Parque Natural, das espécies protegidas do Parque Natural, da botânica, por exemplo. Tivemos um projeto recentemente, descobrimos mais de 20 espécies novas de árvores que estavam no parque e que não tinham sido descobertas ainda. Temos também uma equipa grande de conservação marinha. As tartarugas é o nosso grande programa, em que nós já há muitos anos trabalhamos com a proteção das tartarugas, e temos também agora um projeto novo da criação de áreas marinhas protegidas. Estes projetos incluem sempre as comunidades, portanto são sempre muito baseados nas necessidades das comunidades e eles perceberem a importância. Eu tenho o privilégio de trabalhar num sítio onde as pessoas compreendem a importância de preservar os seus recursos, e é muito engraçado, eu conto sempre esta história porque a população do Príncipe tem muito orgulho de ser uma reserva da biosfera da Unesco. Às vezes eles próprios não sabem bem o que é que isso quer dizer, mas sabem que é importante e que são únicos, porque uma reserva da biosfera não é um parque natural, não é só porque tem espécies importantes e endémicas, porque o Príncipe, por quilómetros quadrados, é o sítio com mais espécies endémicas do mundo, mas é sobretudo por este conjunto de riqueza natural, da biodiversidade e da cultura e das pessoas. É este conjunto que faz uma reserva da biosfera. E o Governo Regional fez um trabalho fantástico com as comunidades, a explicar-lhes exatamente isto, a fazer-lhes sentir muito orgulho. Portanto, as pessoas têm muito orgulho de ser reserva da biosfera e compreendem a importância de preservar as tartarugas, de preservar as florestas, de preservar tudo isto. E um dia estávamos a fazer uma limpeza de uma das comunidades e há uma aranha enorme que aparece lá e alguém vai logo com uma enxada para matar. E eu disse, olha, não podes matar. E eles responderam, mas porquê? É biosfera. Portanto, eles sabem que tudo o que é biosfera tem que ser protegido e é esse conceito que nós temos incorporado neles. E foi com este trabalho todo de sensibilização e consciencialização que nós temos vindo a fazer nestes últimos anos que este grupo de mulheres, que inicialmente eram 12, vieram ter com a Fundação e disseram: nós queremos fazer um negócio que seja bom para a biosfera. Este foi o mote delas, queremos fazer negócio. E este grupo de mulheres, numa comunidade que se situa na zona tampão do parque, tinha um impacto considerável no parque. Portanto, é um grupo de senhoras que iam ao parque buscar búzio, o búzio do mato, que é um molusco gigante que é consumido. Existe o búzio, que é uma espécie introduzida, que é consumida, mas existe também a espécie do búzio do obo, que é uma espécie endémica que está bastante ameaçada, e as pessoas iam pescar estes búzios porque é uma fonte de proteína bastante boa e porque, de facto, a nível de rendimentos dá muito rendimento. E, além disso, é uma comunidade que vive muito de partir pedra. Portanto, eles partem pedra, partem brita para vender para construção e para fazer estradas, por exemplo. Portanto, trabalham ali na zona de tampão do parque e também na zona do parque e tinham um impacto. Obviamente que o impacto de 10 mulheres é muito relativo, não é? Mas era um grupo de senhoras que são matriarcas, portanto responsáveis pela própria família, tomam conta da família e que tinham um impacto no parque, mas queriam fazer diferente e queriam a nossa ajuda. Então nós sentámos com elas e começámos a conversar. Então o que é que vocês acham que podemos fazer? E veio da cabeça delas a ideia de transformar garrafas de vidro
em areia para construção. Já faziam esta coisa da brita, portanto já era uma coisa que lhes estava na cabeça. Os chineses que andavam por lá de vez em quando compravam garrafas de vidro para fazer exatamente isso, e elas achavam que podíamos fazer negócio. E nós pensámos, pronto, isto é uma ideia interessante porque vamos abordar um problema que é os resíduos, neste caso o vidro, e vamos encontrar uma solução. Então vamos analisar isto e perceber se é viável. Estamos a falar de 12 famílias que teriam que subsistir apenas deste negócio. Obviamente que não era fácil fazer dinheiro só disto. A quantidade de vidro, existe muito vidro na ilha, mas a quantidade de vidro é finita. Então começámos a analisar, percebemos que a quantidade de vidro que era necessária para fazer areia era muito grande e que não iria ser suficiente para dar rendimento. Nisto, existiam centros de compostagem do Governo Regional que tinha sido construído aqui há uns anos e que estava parado. E nós sabíamos que cerca de 80% dos resíduos produzidos na ilha eram orgânicos, portanto, as cascas de banana, as cascas de coco, etc. Portanto, muitos resíduos orgânicos que poderiam ser aproveitados. Neste momento vai tudo para a lixeira, o que é que se pode fazer? E existe também o Governo Regional, para quem não sabe, é um governo autónomo, de São Tomé, portanto são 2 ilhas, mas o Príncipe é uma região autónoma e tem o seu próprio governo. E o Presidente e o Governo Regional sempre se empenharam muito na questão, utilizaram, acho que foram muito inteligentes em utilizar o ambiente e a preservação da natureza e a biosfera como uma bandeira política. Entanto, têm sido muito incisivos nisto da proteção dos recursos naturais. E uma das coisas que o Presidente do Governo Regional fez foi proibir a importação de fertilizantes químicos. Portanto, os agricultores da ilha não podem usar fertilizantes químicos. Isto, o adubo que existe à venda é bastante caro, portanto, havia ali uma janela interessante financeira que é os agricultores. A ilha, a maior parte das pessoas vive maioritariamente da pesca e da agricultura, portanto, temos aqui uma janela que são os agricultores da ilha que poderão comprar composto de boa qualidade, biológico e muito mais barato que o adubo que se vende por aí. Mostramos o centro de compostagem, fizemos uma parceria com o governo e formámos durante um ano. Estas senhoras receberam formação contínua em relação a fazer composto, como fazer composto com qualidade, os cuidados a ter, etc. E começámos num sistema de recolha dos resíduos orgânicos para fazer o composto. Nesta fase do projeto, esta recolha era feita na cabeça. Pronto. O centro de compostagem nem é relativamente perto da cidade e as senhoras vinham algumas vezes por semana à cidade buscar do mercado, etc., dos restaurantes, alguns resíduos orgânicos e punham na cabeça e lá iam elas. Portanto, pouco a pouco iam fazendo o seu composto. E nós achámos que era preciso fazer mais alguma coisa para poder dar rendimento, que o composto só não é suficiente. Então vamos pegar na ideia da areia de vidro, e eu tinha estado no Ghana não muito antes e conheci o mercado de joias de vidro. No Ghana, aí a problemática era outra, era a questão do marfim, e começaram a fazer contas de garrafas de vidro. E eu achei, pronto, parece-me relativamente fácil, é pegar no vidro, moer, fazer contas e fazer joias. Não me parece difícil, se calhar pode ser um negócio que a gente possa começar aqui também. Se funciona no Ghana, porque é que não há de funcionar aqui? Então, com o financiamento que nós tínhamos, conseguimos levar 3 senhoras ao Ghana, com um colega nosso para ajudar com o inglês e outro colega nosso para ver a problemática, a questão dos fornos, etc. E tiveram uma semana no Ghana a ver como é que funcionava a produção, como é que funcionava a transformação, como é que funcionava o negócio. Uma semana é muito pouco, mas elas vieram de lá encantadas. Não só porque é um projeto de facto extraordinário que eles fazem no Ghana, já é uma coisa que se vê nos mercados, vê-se contas de vidro por todo lado, mas sobretudo elas poderem expandir e verem outra realidade e verem como é que elas podem transpor aquilo que viram e aquilo que aprenderam para a sua ilha. Tudo isto abriu a este grupo de senhoras assim uma janela de oportunidades incrível. Então elas voltaram para a ilha e nós arregaçámos as mangas e começámos a fazer as contas de vidro. Já ao mesmo tempo estavam a fazer o composto, já ia em velocidade cruzeiro a questão do composto, não faziam em grandes quantidades pela problemática da recolha. Então
começaram a tentar produzir, construímos os fornos, este colega que foi também ao Ghana começou a construir os fornos. No Ghana os fornos são feitos com o barro das térmitas. No Príncipe não temos estas termiteiras, portanto não utilizamos o barro que existe, e começámos a testar. Elas ficaram, o primeiro ano de formação e de transformação de vidro em joias foi muito frustrante, porque as joias do Ghana são, eu não tenho aqui nenhuma para vos mostrar, as que eu tenho, vocês podem ver aqui, são feitas pelas minhas senhoras. As joias são bastante mais perfeitinhas, já estão muito mais afinado o processo de transformação. E obviamente que elas queriam atingir aquilo. E não estavam a conseguir, portanto, as primeiras contas que foram feitas, o vidro não derretia completamente, elas não conseguiam derreter completamente o vidro, houve ali muita problemática, aquilo não estava a funcionar. Então nós resolvemos tentar arranjar mais financiamento e conseguimos para trazer senhoras do Ghana ao Príncipe. Então vamos trazê-las cá, vamos juntá-las e vão passar aqui 2 semanas só a tentar perceber qual é que é o problema. E trouxemos um grupo de senhoras do Ghana que estiveram lá e que, por exemplo, perceberam que, enquanto no Ghana as contas precisam de 45 minutos para cozer num forno a lenha, no Príncipe precisam de 2 horas. Isto porquê? Porque o grau de umidade é muito maior. O Príncipe tem 90 e tal por cento de umidade, portanto, estava a dizer há pouco o André, a gente não tem aquele céu azul dos trópicos que a gente imagina, porque nós estamos numa ilha, nós estamos no Equador, estamos dentro de uma ilha, estamos dentro de uma nuvem, não é? Estamos ali mesmo nos trópicos. E, portanto, não temos o céu azul e o sol brilhante que seque bem a madeira, portanto, temos, por um lado, madeira que está sempre úmida, portanto precisa de muito mais tempo. Por outro, temos um barro que tem bastante umidade. Isso, por exemplo, as formas, eu estou em Portugal no momento porque vim ter o meu bebê, portanto gostava muito de vos poder mostrar fisicamente as coisas, mas as formas que são usadas são formas de barro, que têm depois os buraquinhos onde se põe o vidro, essas formas também estalavam todas. Porquê? Porque o barro no Príncipe tinha muito mais umidade. Portanto, foram muitos problemas que foram surgindo e esta vinda das senhoras do Ghana aqui foi extraordinária, não só porque se conseguiu perceber o que é que temos que fazer para resolver algumas das questões, mas sobretudo porque, e uma das senhoras era designer, portanto ela construía os colares, ela ensinou-lhes como fazer colares, como não fazer, etc. Ela incutiu-lhes uma coisa extraordinária, que foi o orgulho da conta do Príncipe. Ela dizia assim, ela pegava nas contas e dizia: you don't need to do Ghana beads, you need to do Príncipe beads. Príncipe beads, que ela dizia que vocês não têm que tentar imitar aquilo que nós temos no Ghana. Essas são as contas do Ghana. Vocês têm que fazer as vossas, que vão ser diferentes, vão ser sempre diferentes e ter orgulho, porque são únicas. As vossas contas só existem no Príncipe. E ela conseguiu incutir, mesmo noutra língua, ali com as traduções, aquele orgulho nelas de uma maneira que hoje vocês vão lá à nossa loja e vão ver que os colares feitos de contas do Príncipe são muito mais caros do que aqueles que elas ainda fazem, alguns que têm as miçangas compradas, etc., porque há turistas que gostam, porque elas sabem, são contas nossas, dão muito mais trabalho, são o nosso orgulho, são muito mais caras. E isso foi, eu acho, a principal vantagem-benefício que tivemos desta visita. E o projeto estava assim a correr muito bem, com dificuldades como temos, mas o grupo de senhoras que entretanto passou a 10, por razões familiares, estava a conseguir ter um rendimento já o dobro do rendimento mínimo nacional. O rendimento mínimo nacional são 40 euros, para vocês terem uma ideia. Portanto, elas já estavam a conseguir tirar de rendimento. Nós fizemos um plano de negócio em que 30% do valor das vendas revertia para salário delas e 70% é guardado na conta poupança e para as despesas e etc. da cooperativa. E ao fim de 3 anos de negócio, trocávamos, portanto 30% passaria para as despesas correntes e para a poupança e 70% passaria a ser dividido pelas sócias. Portanto, esta era a ideia de negócio, portanto elas conseguiam já pegar em 30% e já ter o dobro do rendimento mínimo nacional para as suas casas, o que era bastante bom. Ainda temos algumas dificuldades, e o prémio da Fundação Yves Rocher, o prémio Terre de Femmes, foi fantástico porque resolveu um dos principais, que é a questão da recolha dos tecidos. Com o prémio que nós ganhamos, nós comprámos uma carrinha que hoje elas usam muito orgulhosamente.
já tínhamos durante o projeto pago a carta de condução a 2 delas e elas já andam por lá pela ilha a fazer a recolha. Porque uma das coisas que acontecia também e que foi muito frustrante no início, nós teríamos a parceria com a Câmara Regional, com a equipa que fazia a recolha dos resíduos, mas que leva para a lixeira, portanto, para terem uma ideia, aquilo é uma equipa que pega nos contentores, põe num trator e vai para a lixeira. E nós tentámos com eles que eles pegassem, nos separassem pelo menos, e aquilo que fosse orgânicos deixavam no centro de compostagem, mas a coisa não correu muito bem, porque houve ali muitas quisilas entre eles, sabem, um grupo de senhoras que está a ter sucesso e a fazer algum dinheiro, e um grupo de homens que está ali a trabalhar para a Câmara, portanto, houve ali alguma faísca, e eles deixavam os resíduos no centro de compostagem tudo misturado, portanto, elas davam com as suas pilhas de composto, que elas têm muito orgulho. A minha Bela, que é a presidente da cooperativa, ela dizia, são os meus filhos, são como os meus filhos, as pilhas de composto, ela adora aquilo. E dava por, de repente, chegavam lá e estava com fraldas sujas, latas, tudo o que é lixo ali em cima. E elas ficavam muito frustradas. Então, elas decidiram mesmo, não, nós vamos à cidade, trazemos na cabeça, porque não estamos para lidar com eles. E então ficaram independentes nesse sentido, apesar de ter reduzido bastante a quantidade. Esta carrinha veio solucionar este problema. Portanto, neste momento, elas têm o espaço do centro de compostagem que, na verdade, caiu durante uma tempestade, portanto, o espaço delas foi todo abaixo e acabaram por se mudar todo o centro de compostagem, que agora já não existe, para a fábrica onde tem o vidro, e agora têm tudo junto. Tem o vidro e o composto num só. Elas não se querem dedicar só a um, e é giro porque no meio destas senhoras, portanto, as vidas familiares são muito complexas no Príncipe e as mulheres estão lá a trabalhar, mas muitas vezes têm que sair, portanto não é uma coisa que consigam fazer 100%, mas temos duas senhoras que estão lá a 300%, que é a Bela, a presidente, e a Zinha. E é engraçado porque a Bela tem a paixão do composto, é para ela o filho dela, e a Zinha tem a paixão das joias, portanto elas complementam-se muito. Recentemente nós recebemos um financiamento das agências petrolíferas que andam lá em São Tomé e Príncipe para ganhar mais autossuficiência do projeto. Portanto, mais autonomia e mais capacitação delas, sobretudo. Este projeto foi atrasado por causa da pandemia, como tudo no mundo, e vamos começar agora, vão receber bastante formação, elas querem ir ao Ghana ainda aprimorar a questão da formação e do processo agora de pintura. Elas já fazem muita pintura, mas eu tentar mostrar aqui a vocês. Não sei se conseguem ver, isto é tudo feito à mão, portanto cada peça é única e é pintada à mão e muitas delas nunca tinham pintado na vida, portanto é isto que elas começaram a fazer. Vão receber formação em compostagem também. A Bela, neste momento, está em Espanha, recebeu uma formação de 2 meses em compostagem, com uma parceria aí. Elas já estão a ir independentes, portanto, eu só soube que ela estava em Espanha há pouco tempo, que para mim, elas estão-me sempre a chatear, porque eu vou lá muito pouco. Mas isso para mim é a melhor coisa, que elas não precisem de mim, é assim o meu maior sonho, que um dia eu acorde e diga, elas já não precisam de mim para nada, elas já estão independentes, é sinal de que aquilo que o meu trabalho foi bem feito. E elas já estão nessa fase, elas de facto, eu ajudei-as a escrever a proposta que foi agora para a agência e obviamente nós vamos ajudar com alguma questão de gestão, sobretudo de gestão, mas elas estão independentes, já arranjaram parcerias com o governo espanhol e a Bela já foi para a Espanha, portanto já arranjaram não sei o quê, elas próprias já estão a mexer e isso é super importante, elas vão a feiras em São Tomé que são convidadas e isso para mim é o mais valoroso, é que elas de facto ganharam autonomia e estão a crescer. Com este novo projeto vamos crescer ainda mais. A ideia agora é que uma das coisas que queríamos fazer desde o início era que dar formação às escolas em relação ao composto e oferecer composto às escolas. Elas já ofereciam a algumas instituições, por exemplo, os militares vão lá, ajudam-nos a limpar o terreno, elas oferecem composto aos militares, há assim estas trocas. Queremos focar-nos nisto da educação e da sensibilização em relação aos resíduos. Elas podem muito bem fazer esse trabalho de maneira espetacular. Queremos também aumentar a produção. Elas tiveram a ideia de ter uma horta lá no centro
que possa servir também de subsistência das próprias pessoas da cooperativa e ao mesmo tempo venderem, portanto uma coisa extra. Portanto, o projeto está a crescer por si próprio, ideias da cabeça delas, conseguimos mais algum financiamento para melhorar a questão da produção e da qualidade, a questão do marketing, elas vão ter também formação em gestão de negócios, e isto tudo mostra que é possível nós pegarmos num grupo de pessoas e com elas preservar e conservar a Ilha do Príncipe, ao mesmo tempo que elas tenham os recursos económicos que precisam, não é? E este projeto é um orgulho enorme que eu tenho, é um desses exemplos. Na Fundação temos muitos mais. Esse é o nosso modo de trabalho. Nós temos, só para vos dar exemplo rapidamente, temos um grupo de pescadores que está a fazer sabonete de coco, portanto foi uma maneira de nós encontrarmos uma alternativa económica para retirar pressão aos recursos pescatórios e para lhe dar alternativas de renda. Portanto, a ideia é sempre encontrar alternativas de renda às pessoas. Nós não podemos deixar que as pessoas parem completamente de pescar, não só pela necessidade da pesca, mas porque a identidade deles são pescadores, mas podem fazer outras coisas que sejam alternativas de renda e que vão também ajudar a diminuir a pressão. Portanto, temos um grupo de pescadores que faz sabão de coco, que é ótimo, eles quando vão ao mercado vender aquilo desaparece no instante. Temos uma comunidade pescatória de homens e mulheres, pescadores e palaias. Palaias são as senhoras que salgam e secam o peixe para vender, a fazer artesanato com escamas de peixe, que se fazem coisas também giríssimas, também joias, porta-chaves, tudo com escamas de peixe. Temos lojas comunitárias que foram crescendo, temos uma cooperativa de apicultores também, temos um grupo de senhoras que neste momento, noutra comunidade, que está a fazer artesanato e também joias, com chinelos que são recolhidos da praia, que são, nós muitas vezes, infelizmente, recebemos muitos resíduos que vêm pela maré, que não são da ilha, vêm de fora. Este grupo de senhoras vai apanhar os chinelos e faz buracos com um daqueles que se fura aos cintos e faz contas de borracha, não é? E fazem também joias lindíssimas. Então, têm sido estas ideias que são pequenos negócios, mas que ajudam este grupo de pessoas a ganhar subsistência. E pronto, no geral é isto que nós fazemos, ao mesmo tempo que temos equipas de investigadores e de pessoas a trabalhar na proteção, da conservação dos recursos naturais, e sempre as decisões, o processo de decisão é sempre tomado entre três vertentes, é sempre as autoridades regionais, as comunidades e o setor, neste caso o setor privado ou as ONGs, que são quem providencia muitas vezes as informações científicas necessárias para a tomada da decisão. Mas o nosso trabalho, nós somos potenciadores do diálogo entre estes três grupos e tentamos encaminhar as decisões do Governo Regional a nível de legislação. Por exemplo, conseguimos que no Príncipe fosse proibida a queima das abelhas. Antigamente as pessoas, para retirar o mel, queimavam as colmeias e isso é proibido legalmente. A lei da proteção das tartarugas, por exemplo, da captura e consumo de tartarugas, é proibido. A lei do Príncipe, a lei regional, saiu 4 anos antes que a lei nacional, portanto, para vocês verem o quão à frente que está o governo. Portanto, nós usamos os nossos projetos para apoiar o governo nestas tomadas de decisão e tentamos, e as comunidades são metidas no processo de tomada de decisão exatamente para as pessoas serem elas próprias a serem depois quem implementa estas leis, não é? E os primeiros a fazê-las cumprir e serão os nossos olhos no terreno, que serão os agentes de conservação. Por isso, no fundo, é isto que fazemos. Eu queria vos explicar um bocadinho o processo das contas, eu não sei se conseguem ver muito bem, mas no fundo, se vocês tiverem a oportunidade, podem ir à nossa página do Facebook, a Cooperativa de Valorização de Resíduos, e também no YouTube, e vocês vão ver as garrafas de vidro são todas lavadas, são moídas à mão num pilão, elas num pilão, nós tínhamos uma betoneira onde se partia, mas elas não gostam, portanto elas moem tudo à mão, até fazer um pó que parece farinha. Esse pó é despejado numas formas, tem os buracos das contas, com formas diferentes, e depois essas formas vão ao forno de lenha
e saem estas contas. Isto é tudo feito de garrafas de cerveja. Portanto, consegue-se ver mais ou menos aqui as cores. Este verdinho é garrafa de vinho e aqui estas são garrafas de cerveja. Estas também são iguais, têm outras formas e depois são todas pintadas à mão e fazem os colares pronto, com a imaginação delas e tem-se visto uma evolução incrível. No fundo é este o trabalho que fazemos. Não sei se gostaria de conversar, não ser só eu a falar. Portanto, se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, estou aqui para responder e espero que tenham gostado um bocadinho do meu Paulo Reares, que foi um bocadinho monocórdico, mas espero que tenham gostado. Claro que sim, Estrela, foi muito interessante. Estava-te a ouvir a falar e estava constantemente a ler aqui o comentário, um dos primeiros comentários que era de uma pessoa que disse que lindo. Na altura estavas a descrever, penso que era referente à questão de para não matarem a aranha porque era parte da biosfera, né? Pronto. E realmente isso foi uma coisa que foi acontecendo toda a apresentação, porque contavas as histórias e como principalmente na questão do orgulho que as pessoas sentiam e como isto foi sendo construído, e estava aqui sempre com um sorriso na cara, porque realmente é um projeto de muita emoção, não é? Que se nota que tu pelo qual tens muito carinho, e pronto, isso obviamente que faz com que seja um prazer ouvir. Obrigada. Pronto, quem quiser colocar questões agora, eu acho que, Estrela, se te parecer bem, abrimos agora, permitimos às pessoas a ligar o micro. Sim. Eu só enquanto... Sim, se formos falando e conversando é mais interessante. Pronto. Eu tinha por acaso tinha questões que queria colocar. Só para ter certeza que ouvi bem, disseste que são 8.000 pessoas no Príncipe, na ilha? Sim, à volta disso, mais ou menos 8.000, sim. E só a ONG tem 40 colaboradores? Sim, só nós temos 40 funcionários, mais de 40 funcionários. Na época das tartarugas chegamos a ter 50 e tal. Pois, o que significa que basicamente toda a gente vos conhece, não é? Porque é um sítio pequeno, pouca gente. Sim, toda a gente, isso é impossível não nos conhecerem, não é? No momento que a gente aterra no aeroporto, eles já sabem quem nós somos. Durante os primeiros tempos era a branca da biosfera, agora entretanto já sabem o meu nome e já estou lá há muitos anos e nós temos sempre o cuidado de ter a trabalhar connosco as pessoas das comunidades onde vamos também desenvolver os projetos, porque a maneira melhor de nós chegarmos à comunidade é com pessoas que trabalham lá, não é? E sobretudo queremos também ser uma das nossas missões é mesmo essa, é ser uma fonte de trabalho, principalmente para a diáspora que está fora e que foi estudar, etc., é trazer essa mão de obra capacitada de volta à ilha, porque essa é uma das dificuldades que nós temos, em encontrar pessoas com formação. Portanto, vocês, para terem uma ideia, no Príncipe só há muito pouco tempo é que há o 12º ano, havia só o 11º, as pessoas tinham que ir para São Tomé estudar, e são muito poucos aqueles que conseguem estudar. Aqueles que conseguem ensino superior são ainda menos. É mesmo um número muito, muito, muito reduzido. E a maior parte das pessoas, aliás, 99,9% dessas pessoas vão e já não voltam. As pessoas vêm para Portugal e ficam, porque as condições, não é, de vida não se comparam. O Príncipe é um sítio muito especial, mas é um sítio duro de se viver. As coisas, o ordenado mínimo são 40 euros e um garrafão de água custa 3. É muito mais caro porque as coisas são todas importadas. Portanto, as coisas são caras, não é que seja tudo super barato porque estamos ali no meio da África, não. É barato, se calhar, se comer um peixe grelhado ali na praia, isso é barato, mas tudo o resto do que é consumido vem de fora. E, portanto, acaba por ser um sítio muito difícil de se viver e com muitas dificuldades. Nós passamos semanas sem energia, temos muitos problemas de fornecimento na ilha, os barcos que trazem coisas afundam, todos os anos há um que tem um acidente, acabamos por ficar bastante dependentes, estamos completamente dependentes de fora, da ilha funciona a gerador, e acabamos por muitas vezes passar semanas sem energia, quer dizer, no hospital, como devem imaginar, a saúde é muito precária, a educação é muito precária, e nós precisamos
precisamos de pessoas que tenham a formação e capacitação, que tomem conta, não é? E que potenciem a ilha neste crescimento. E o governo tem feito um trabalho extraordinário, mas obviamente que não consegue fazer tudo, não é? E nós tentamos contratar pessoas para os nossos projetos locais e pessoas nacionais para virem trabalhar connosco, e é muito difícil, é muito, muito difícil. Primeiro, as pessoas, os que estão em Portugal, só querem vir por salários absurdos, não é? Depois, quem está em São Tomé não quer ir morar para o Príncipe, dizem que o Príncipe é muito frio. Isto, quando se diz que é frio, não tem a ver com a temperatura, tem a ver com o separado. Não há discotecas, não há isto, é assim, é muito parado, não há muita vida. Então é frio, não querem ir para o Príncipe. Então nós temos muita dificuldade em encontrar essa mão de obra, não é? Mas é isso que nós queremos. A nossa ONG, o sonho é que venha a ser 100% local. Eu acreditei, vou ser a mulher mais feliz deste mundo um dia que eu acordar e digo, olha, eles já não precisam de mim, eu vou-me embora. Porque se eu puder ter alguém local na direção, portanto eu sou a diretora da organização, mas poder ter alguém, ter os meus coordenadores de projetos, já tenho alguns locais, mas ter os coordenadores científicos locais, poder ter alguém na direção local, o meu braço direito, o meu mais que tudo, que é a minha financeira, é local, a Prisca, mas quer dizer, há ainda um trabalho muito grande. Isto é uma parte, mas uma das coisas que dificulta muito é a questão do inglês. Parece assim que não faz muito sentido, mas os nossos financiadores são todos em ingleses, não é? São todos de língua inglesa. Para escrever projetos, e vocês sabem, quem escreve projetos sabem, para concorrer a financiamentos é tudo em inglês. Para comunicar com os financiadores é tudo em inglês. E as pessoas não têm a base, não têm o inglês. E isto faz com que haja logo uma dependência muito grande do estrangeiro, não é? Do expatriado, da pessoa que veio de fora. E isso é muito. Corta ali as asas um bocado a este crescimento que nós queremos que aconteça. Por isso há muito trabalho de base a fazer, não é? Nós fazemos algum trabalho que eu acho que é muito interessante e temos. Vê-se mudanças. Eu, em 8 anos, vejo muitas mudanças naquela ilha, mas ainda há muito para fazer, sem dúvida. Pois, mas realmente o facto de, pronto, impressionou uma dimensão, não é? Dentro de um contexto pequeno, não é? Como é o caso do Príncipe, 40 ou em alguns casos 50 colaboradores é muito significativo. Isso de certeza que teve impacto no que se tem vindo a ver na ilha, não é? Algumas das medidas legais que tu mencionaste são bastante progressivas, que já seriam progressivas para um país ocidental rico, algumas delas. Então, quanto mais para uma ilha tão pequena, né? Por isso obviamente que há comunicação convosco e com outras entidades que faz com que isto avance desta forma, por isso é muito bom. Sim, sem dúvida. Também eu acho que temos muita sorte em ter muitas organizações em África, principalmente, que não trabalham de mãos dadas com os governos, não é? Muito pelo contrário, às vezes são antagónicos, não é? São forças contrárias. Nós temos muita sorte em ter um governo regional que é pró-ambiente, pró-conservação e é o primeiro a dizer não, vamos proteger. Obviamente que há muitos problemas e a corrupção é um problema mundial, não seria só lá, e temos que enfrentar muitas coisas. Eu também eu gosto de contar esta história para às vezes perceberem a dimensão dos problemas que nós temos. Nós, quando estudamos, ninguém nos prepara para este tipo de coisas, mas uma das coisas que nos aconteceu foi com a Cooperativa de Valorização de Resíduos, com a CVR, quando estavam neste processo de acordo com o governo e o governo lhes cedeu o espaço do centro de compostagem, as pessoas que lá estavam, que eram funcionários públicos da Câmara, mas que não faziam nada, aquilo não estava a funcionar, lançaram-lhes um feitiço. E então as senhoras, foi um bom mês, recusaram-se a entrar dentro do centro de compostagem porque estava enfeitiçado, porque tinham encomendado feitiço. Então elas sempre diziam que sentiam coisas quando tentavam abrir o portão e etc. Então recusavam-se. Terminantemente eu tive o projeto ali parado um mês por causa deste problema que ninguém me ensinou como resolver. E eu acabei por lhes dizer, olha, a minha mãe lá no Alentejo tirou uma olhada a toda a gente, já não há feitiço para ninguém.
e aquilo resultou mais ou menos, portanto, elas foram na conversa e pouco a pouco foram voltando e a coisa, pronto, acabou por ser esquecida. Mas é aquele tipo de coisas que às vezes acontece, não é? A ilha tem destes entraves de o projeto parar durante 2 meses porque não há pregos. Então não há pregos no Príncipe, não há em São Tomé, temos que esperar que venha de Portugal. Então este tipo de coisas que parece ridículo, que atrasa tudo, faz-nos ter pôr tudo em perspectiva e aprender a gerir os projetos assim de uma maneira muito imaginativa também, mas sobretudo com muita, muita paciência. Isto tem sido, a aprendizagem tem sido essa, muita, muita paciência, sem dúvida. Mas a compensação é incrível. Eu tenho um colaborador que é o Lindo, que trabalha connosco. Portanto, a Fundação existe desde 2016, aliás, 2015, mas nós já fazíamos trabalho antes, durante. Portanto, nós nascemos no âmbito de uma empresa privada, que é a HBD, que é do multimilionário sul-africano, que resolveu investir a sua fortuna ali no Príncipe, através do turismo responsável. Portanto, a ideia dele é mostrar ao mundo que é possível ter um destino sustentável através do turismo. E ao mesmo tempo que ele tem os hotéis, ele também investiu parte do dinheiro na conservação da biodiversidade, nos aspectos sociais. Ele tinha 10 professores a ensinar inglês nas escolas, portanto, tinha muito dinheiro ali investido. E foi assim que nasceu a nossa equipa, mais ou menos, com ele a dar algum fundo às tartarugas. Portanto, o Lindo trabalha connosco desde essa altura, desde 2011. Entretanto, os fundos foram cortados e a empresa resolveu cortar com a fundação. A ideia deles era até acabar com a fundação. Nós resolvemos ficar independentes, ir atrás de financiamentos, ir atrás de fundos. Fizemos uma parceria com a Fauna and Flora International, que é o nosso maior parceiro. Começámos a escrever propostas, a conseguir financiamentos. E pronto, e hoje somos completamente independentes e autónomos e essa empresa é apenas mais um parceiro da ilha, só para vos dar o contexto. Mas o Lindo, que trabalha connosco desde essa altura, era nosso guarda-marinho, de fazer a monitorização das tartarugas, era nosso capitão, portanto ele coordenava as equipas de barco. Nós temos 2 equipas marinhas, uma equipa que faz a monitorização por mar. Portanto, todos os dias sai de barco, um barco vai para o norte, um barco vai para o sul, para fiscalizar a captura das tartarugas pelos os submarinos, que são os mergulhadores, que capturam, que fazem caça submarina, pronto. E temos uma equipa nas praias que controla as desovas. E o Lindo controlava a equipa marinha. E trabalhar connosco desde 2011, é um homem do mar, nunca na vida tinha tocado no computador. Nós, com este novo projeto, as áreas marinhas protegidas, convidámos-lo o ano passado se ele queria entrar neste novo projeto e subir um bocadinho, subir de nível, vir a ser supervisor, e que íamos roubá-lo do mar. Ele não iria estar tanto tempo no mar, iria estar mais numa secretária, iria aprender a mexer num computador, e se ele estaria interessado, estamos a falar de um homem que tem 40 e muitos anos, nunca tocou num computador na vida, tem a 4ª classe, ficou muito nervoso, mas decidiu aceitar. E estou a ser o mais honesta possível. Eu, quando recebi o primeiro e-mail do Lindo, eu chorei, porque a emoção foi tanta de ter este homem que a vida toda passou no mar e agora está ali e de repente já sabe abrir o e-mail, mandar um e-mail e super com assim, um português muito correto. É daquelas coisas que eu posso estar 2 anos a lutar por um projeto e as coisas correm mal todos os dias, e isto acontece e já vale tudo a pena. Só para vos dar um exemplo, que são estas pequenas coisas que a gente começa a valorizar, que não é pequeno, isto para mim foi uma coisa enorme, ainda me emocionou agora a falar nisso. E hoje o Lindo está ali a coordenar o projeto e já manda e-mails e já faz isto, já faz aquilo, e nós temos que dar hipótese também a estas pessoas, e faz com que o trabalho valha muito, muito a pena, sem dúvida. E já não sei qual era a pergunta, porque eu depois distraio-me a falar. Tens que me interromper, senão eu não me calo. Ainda bem, ainda bem. Eu próprio estava a pensar que para quem possa não ter ouvido o início, portanto, as pessoas agora são convidadas a participar. Eu é que estou tão entusiasmado com a apresentação, estou tão contente de ter aqui a Estrela, que eu próprio também não quero parar de fazer perguntas, mas Força. tem alguma coisa a perguntar, por favor, coloquem. Mas pronto, também confesso que
tinha só uma última coisa que queria perguntar, que era relativamente falaste relativamente a que tem bastante vidro no Príncipe, mas eu queria ter uma ideia, porque não conheço mesmo, e queria ter uma ideia se conseguias mais ou menos, assim, em linhas muito gerais, comparar com a realidade, por exemplo, das praias de Portugal com as praias da ilha. Portanto, há muito mais lixo lá, é mais ou menos o mesmo, simplesmente vocês conseguem aproveitar melhor o que encontram. É assim, eu diria que também pela própria dimensão da ilha, não é? A ilha tem 140 km² e os resíduos existe muito mais aqui, não é? Até porque é raro ver assim, ires a uma praia e veres uma praia suja. Isso acontece muito raramente, às vezes há marés que trazem muito lixo e acabas por ter praias sujas, não é fácil de encontrar. O vidro é de longe o menor dos problemas a nível de resíduos, até porque, por exemplo, o único produto produzido a São Tomé, também produz cacau, mas o único produto assim de produção em massa de São Tomé é a cerveja nacional, que é a Rosema. E as garrafas de vidro da Rosema são de tara, como é que se diz? Tens que devolver, isso é o nome, não sei se é tara perdida, é quando, não sei, não interessa. Então, tens que Não sei devolver, as garrafas tens que as devolver. Então, isso faz, e é também a cerveja mais barata, se eu não me engano. Eu não bebo cerveja, mas eu acho que sim, que é um bocadinho mais barato. Portanto, faz com que as pessoas até consumam muito essa cerveja e o vidro vai para trás. Portanto, tu nem podes levar para casa. Vasilhame. Obrigada, Carlos, é mesmo isso. Tu não podes levar para casa, portanto, logo aí reduz um bocado. E as pessoas. Eu estou-me sempre a lembrar aqui do meu pai que manda desligar as luzes, manda isto e aquilo. As pessoas do antigamente eram muito poupadas, não é? Não pela questão do ambiente, mas pela questão económica. E ali na ilha as pessoas são muito poupadas também. Portanto, as garrafas de vidro de vinho, por exemplo, a seguir são usadas até como candeeiro, com óleo de palma, azeite de palma, servido para acender. As pessoas acabam por poupar muito e o vidro em si, sendo feito de areia, acaba também por ser um resíduo menos problemático. O nosso maior problema é, sem dúvida, o plástico. E nós posso falar também um bocadinho disso. Um dos projetos que nós tivemos que teve muito sucesso internacional, o Príncipe ganhou um prémio até da Câmara do Comércio de Forteventura, em Espanha, com este projeto, e recebeu financiamento direto da Unesco, que é o Water and Recycle, que foi um projeto que eu também tive a coordenar, e que basicamente era, por cada garrafa, nós fizemos uma campanha de sensibilização para o plástico, e por cada 50 garrafas de plástico, ou bullies, como eles dizem lá, nós entregávamos uma garrafa de ácido inoxidável da biosfera. E fizemos campanhas nas escolas sobre a problemática do plástico, etc. E criámos um monstro. Eu era abordada na rua pelos miúdos a dizer: Branca, Branca, quando é que há plástico? Quando é que há plástico? Porque eles queriam era trocar as garrafas de plástico. E nós recolhemos mais de 750 mil garrafas de plástico em 4 anos. Mais de 750 mil garrafas de plástico nós recolhemos. E entregámos mais de 13 mil garrafas da biosfera. Entretanto, já faziam coleção das cores, etc, etc. Nós conseguimos incentivar bastante, não incentivar, tocar bastante a questão da problemática dos resíduos e dos plásticos, e depois tínhamos outro problema, que foi, nós com este projeto, confesso que acho que agora, se fosse para fazermos agora, faríamos de maneira diferente, porque começámos a casa um bocadinho pelo telhado. Foi, ok, agora temos 750 mil garrafas de plástico e fazemos o que com isto? Nós achávamos que era relativamente fácil enviar o plástico para Portugal para reciclagem, porque os barcos de transporte de mercadorias vêm cheios de Portugal e voltam vazios. Mas o problema é que o plástico já não vale nada e ninguém quer o lixo de outro país. Falando abertamente, ninguém quer. Portanto, acabámos por ter um problema que ninguém queria o nosso plástico. A Unesco ainda nos ajudou em Espanha, uma empresa que ficava com o plástico, mas depois queriam 3 mil euros no seguro, porque o plástico vem da África, está todo contaminado. Pronto, era um bocado a ideia. Então ninguém queria o nosso plástico. Conseguimos depois de muitos anos de luta, conseguimos, acho que foram mesmo 3 anos a tentar encontrar soluções para o plástico ficou ali, nós conseguimos compactar as garrafas todas, pôr em contentores, ficaram 3 anos ali à espera, conseguimos uma empresa em Portugal que ficou com 6 toneladas, acabou por não dar para reciclar porque o plástico estava misturado, estava sujo e já estava muito decomposto por causa do calor dos contentores.
e foi incinerado. E acabámos até por ter custos com isso. Não tivemos com o transporte, mas tivemos com a incineração. E percebemos que a solução não passa por tirar os resíduos da ilha, não passa porque a logística e o impacto disso é bastante grande e é muito difícil. Portanto, temos que encontrar soluções localmente. Temos uma equipa que não pertence à fundação, mas que são nossos parceiros, que compraram umas máquinas do Precious Plastic e começaram a tentar encontrar soluções para reciclar localmente. As máquinas reciclam plástico ou em pellets pequeninos ou em fios que sejam usados para construção. A durabilidade é muito má, aquilo não é assim muito viável. Então, uma das coisas que se está a tentar no momento é construir tijolos que sejam usados para fazer calçada. São tijolos feitos de plástico, sobretudo. Tem também para lá algum vidro, assim uma mistura qualquer, mas sobretudo de plástico que dê para fazer calçada. Portanto, é essa a fase que estamos agora, que é encontrar a solução para o plástico. As pilhas nós conseguimos enviar para São Tomé, algumas, mas o principal problema que nós temos é o plástico e uma das coisas principais é as tartarugas. Provavelmente por causa das correntes, nós temos recebido muitas tartarugas feridas ou mortas e que quando fazemos depois a autópsia acabamos por encontrar, necrópsia aliás, acabamos por encontrar muito plástico. Tartarugas cheias de plástico no estômago, cheias de tudo o que é lixo. Não é lixo nosso, é lixo que anda no mar. Nós muitas vezes quando fazemos mergulho, depende muito das marés, encontramos áreas cheias de plástico e encontramos plástico que vem da Nigéria, do Quénia, de tudo o que é sítio. O Príncipe está ali, está aqui nas correntes, da mesma maneira que as espécies, né, que é a teoria do rafting, que as espécies terão chegado ao Príncipe, não é? Ninguém sabe muito bem como é que chegaram ali os anfíbios, não é? Possivelmente no mesmo rafting que chegaram as espécies que deram origem aos endemismos que temos lá hoje, também terá chegado todo o lixo que chega agora. Porque a nível do consumo, estamos a falar do consumo de 8.000 pessoas, não é? Com poucos recursos financeiros. Não é o plástico que nós recolhemos, as 750.000 garrafas, não são garrafas de água do turista, não é? A grande maior parte são garrafas de óleo de cozinha. Então aí, outros problemas que nós fomos encontrando, ok, então se é garrafas de óleo, o problema é o óleo, vamos encontrar uma solução para isto e reduzir a entrada de óleo. Aí entra aquele papel com o governo, portanto, o governo regional está a trabalhar na legislação para começar a taxar o plástico que entra na ilha, incentivando assim a que os comerciantes comprem embalagens de vidro e não de plástico. Já se começa a haver assim uma mudança. E também vão proibir os sacos de plástico. E mesmo sem isso acontecer, nós já vemos mudanças, por exemplo, na padaria, já há sacos de pano disponíveis, não é? E isso são pequenas mudanças que já começam a acontecer sem haver ainda uma legislação, porque existe muita educação e sensibilização e também essa abertura por parte das pessoas. Os resíduos é um problema, o Príncipe é um território finito, mas nós temos que encontrar soluções locais para os resíduos. Os chinelos foi uma das soluções que encontramos, o vidro já temos solução, os orgânicos temos solução, temos que encontrar para o plástico, estamos a trabalhar nisso, mas ao mesmo tempo não é só encontrar soluções, é diminuir o plástico que entra, diminuir as embalagens que entram, valorizar aquilo do antigamente, de ver as coisas avulso, não é? O óleo, por exemplo, uma das ideias que nós tivemos foi começar a ter contentores, os bidons de alumínio de antigamente e ter uma cisterna que venha alimentar esses bidões de óleo e as pessoas vão comprar avulso com uma garrafinha de vidro, por exemplo, em vez de comprarem estas garrafas, comprar assim avulso óleo. É uma das ideias que estamos a ver se conseguimos implementar, mas obviamente que a logística disto não é fácil. Falamos de cisternas de óleo a vir de barco, já não é seguro mandar vir nada de barco, portanto uma cisterna ainda menos, mas estamos a analisar as opções, mas o caminho tem que ser esse. Primeiro proibir, ou se não é possível taxar, e depois encontrar soluções locais que sejam oportunidades de negócio, que é o que nós temos estado a fazer. Com as senhoras que vão vender joias de chinelo, as senhoras que vendem as joias de vidro, os compostos orgânicos, portanto, e mostrar que é possível fazer rendimento, e são essas próprias pessoas que a seguir vão limpando, não é? Só que o problema, eu acredito, infelizmente, que
nós podemos limpar os resíduos todos do Príncipe e podemos as pessoas deixar de consumir resíduos e sermos todos zero waste, que veio uma maré não sei de onde e enche-nos as praias cheias de lixo outra vez, porque é um problema mundial, né, infelizmente. E nós somos, eu uma vez eu estava a dar umas aulas lá na ilha e mostrei aos meus alunos o filme, o documentário do Leonardo DiCaprio, o Before the Flow. E eu lembro-me de uma aluna ficar assim muito, estava mesmo desiludida com a vida, que ela dizia, mas porque é que nós vamos fazer alguma coisa se estes países grandes como os Estados Unidos e a China não fazem nada e nós somos tão pequeninos aqui no meio? Ela estava mesmo desiludida a pensar de que é que serve aquilo que nós vamos fazer se depois somos só mesmo uma caganita aqui no meio do oceano, não é? Mas depois, obviamente, que tentei desconstruir a coisa e mostrar-lhes exatamente que todos temos que fazer a nossa parte, e se cada um fizer a sua parte, conseguimos mudar o mundo e as coisas estão a melhorar, tentar algum otimismo, mas de facto, às vezes eu penso um bocadinho nisso, não é? Isto é um problema tão global que se nós não fizermos, se não for uma mudança mundial, estes pequenos Estados que estão a fazer tanto, mas estão a fazer tanto, acaba às vezes por não valer a pena, não é? Só que não podemos pensar assim, isso é nos dias mais negativos, mas eu sou uma otimista por natureza, portanto, por natureza acho sempre que temos que fazer a nossa parte e que o Príncipe tem feito um trabalho extraordinário e eu não podia estar mais orgulhosa, sem dúvida. Sim, é óbvio que este pensamento, digamos, esta reflexão de todo o panorama global às vezes pode ser assustadora, não é? Mas não me lembro exatamente das palavras, mas há alguns anos li uma frase de que a conservação atualmente não se pensa em grandes projetos, pensa-se em vários pequenos projetos, não é? E que é a forma como verdadeiramente é eficaz, algo como vocês desenvolveram, de incluir a população local, de pensar em muitas frentes, não de uma forma massiva, né? Mas em muitas frentes, de uma forma progressiva, de uma forma ponderada, que vai incluindo a população local, porque sem incluir a população local, todos os projetos de conservação estão destinados a falhar. Pronto, e o vosso tem mesmo como meta final mesmo o momento em que é só local, não é? Portanto, eu acho que é mesmo para ser funcional, para ser verdadeiramente estruturante, esta é a forma de funcionar. Tem que se pensar em termos pequenos relativamente, não é? Não é arranjar um projeto que vai retirar todo o plástico do mundo. Claro que era bom, mas afinal, se vamos pensar nessas medidas, vamos ser esmagados pela dimensão do desafio e vamos ficar bloqueados, não é? Mas se resolvermos o nosso problema, não é? E vocês estão num muito bom processo para resolver os grandes problemas de uma região que não é tão pequena, não é? Pronto, depois as outras pessoas não têm que inventar a roda, só têm que seguir os passos já dados pelos inovadores que vieram antes deles e adaptá-los à sua realidade e melhorar. Portanto, E não sei se para terminarmos, mas nessa onda, o nosso mote é mesmo esse, é conservação de e para as pessoas, com e para as pessoas, aliás. E eu partilhava também aqui outra história, porque nós estivemos a fazer o nosso plano estratégico no início de 2018 e foi um plano feito com a equipa, portanto nós queríamos que a nossa equipa estivesse envolvida, que as decisões da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores, fosse tudo decidido pela nossa equipa, com que eles se identificassem com o trabalho que estávamos a fazer. E a nossa missão, que hoje é um príncipe pristino para os principiantes no coração do mundo, foi decidida pela nossa equipa e nós que, pronto, os managers estávamos um bocadinho no coração do mundo, isso é assim um bocadinho demasiado romântico, se calhar para os financiadores mas eles queriam mesmo. E pristino, vocês sabem o que é quer dizer pristino? E eles disseram, aliás, eles já sabem, não é? Pristino, único, intocável, mas vocês acham que as pessoas aqui da ilha vão saber o que é quer dizer pristino? E eles disseram, não, mas vão ficar curiosas e vão vir perguntar. Então, esta é a mentalidade deles. Eles escolheram esta missão. Eles querem um príncipe pristino, um príncipe intocável, um príncipe puro para os principiantes, não é? Para
as pessoas do Príncipe, mas também para aqueles que estão fora, que venham no coração do mundo, porque eles querem ser este exemplo de bombear energias positivas para o mundo todo. Mesmo sendo uma ilha tão pequenina, querem bombear energias positivas. E nós, esta é a nossa missão, e foi decidida inteiramente pela nossa equipa local, e é isto que está mesmo no coração de todos nós. E mesmo sendo super romântico para uma ONG de conservação que lida com imensos financiadores internacionais, é isto que nós somos. E acho que traduz muito aquilo que vai na alma das pessoas da ilha, porque é mesmo isto. Que agradável. Pá, gostei tanto. Olha, temos aqui uma série de comentários do Carlos. Obrigada, Carlos. Umas frases românticas também. Sim. Exatamente. Não podemos desistir. Obrigada a todos por terem assistido. Espero que não tenha sido muito seca e que tenham gostado. Nada. E pronto, eu estou à disposição de todos vocês. Vão visitar a nossa página no Facebook, nós temos também os nossos relatórios online, temos vídeos no Facebook. Eu própria, a nível pessoal, comecei uma caminhada dos resíduos zero na minha vida, isso dava outro webinar, mas eu tive assim um momento de utopia, não utopia, tive, como é que se diz, eu estou esta hora da noite, eu para as palavras, tive assim um momento eureka quando me apercebi que levava muito lixo de Portugal para o Príncipe. Eu levava shampoos, amaciadores, levava isto, levava aquilo, levava os meus detergentes, levava imenso plástico daqui para lá, sem sequer pensar no que estava a fazer, não é? Era para o meu conforto, os produtos que eu conhecia, etc. E eu tive assim uma epifania, era essa a palavra, no banho, quando estava a ver tipo aquelas embalagens todas, e depois de tanto trabalho que eu tive para incentivar as pessoas a não consumirem plástico, então resolvi fazer uma mudança drástica e embarcar no desperdício zero. E agora com o meu filhote a mesma coisa, ele já só usa fraldas de pano, portanto estamos a tentar ter um bebê desperdício zero também. E tenho alguns vídeos e algumas coisas publicadas também, se tiverem curiosidade, vão ver. E qualquer dúvida, questão, quando forem visitar a ilha, por favor, venham-nos visitar ao Príncipe, venham-nos visitar à Fundação, terei todo o gosto de os receber lá. Eu espero conseguir voltar no próximo mês, se tudo correr bem. E foi um prazer estar aqui, André, uma vez mais. Obrigada pelo convite, foi muito bom este bocadinho. Eu espero mesmo que tenham gostado. Eu gostei muito, apesar de ter sido só eu falar quase, mas obrigada. Parece. Foi um prazer mesmo. E agradeço imenso teres tomado tempo, ainda por cima, dentro da tua licença de maternidade. Portanto, que deves estar cansado e com um monte de coisas na tua cabeça. Mas pronto, foi super interessante. Muito obrigado. Eu acho que toda a gente gostou. Olha, tens aqui a chefe suprema aqui do festival, a vereadora Ruth Silva, presidente aqui a vice-presidente aqui da Câmara de Vila do Bispo, dizer que estiveste bem. Portanto, está aprovadíssimo. Muito obrigada. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Acho que estamos todos a fazer um excelente trabalho e cada vez somos mais neste caminho, e por isso eu não podia ficar mais feliz de ter um filho neste planeta, apesar da pandemia que nós estamos a viver, mas sobretudo porque acho mesmo que estamos a ir. Já estivemos num caminho mau, agora acho que estamos no caminho bom. Eu sou uma otimista a achar que vamos conseguir dar a volta. Por isso, continuação do bom festival a todos, foi um prazer e estou disponível para o que precisarem. Muito obrigado. Olha, depois eu vou pedir para os participantes, eu vou pedir aqui à Estrela que me envie os links que ela queira partilhar convosco. E depois eu, quando vos mandar o link do webinar, acrescento o Facebook da Fundação e outros links que a Estrela considera que possa ser interessante para vocês, está bem? Obrigado a todas e todos e até amanhã. Amanhã mais. Fica à vossa espera no Príncipe. Tchau. Tchau, Estrela. Obrigadíssimo. Obrigada, tchau.